Olá a todos, bem-vindos ao episódio de hoje sobre terapia facial. Será a terapia facial útil para a nossa prática clínica? Hoje então iremos abordar porque é que a faixa é realmente importante do ponto de vista médico. Todas as teorias e controvérsias à parte, qual é o significado clínico da faixa na medicina convencional? Porque é que um médico de família ou um cirurgião pensaria em faixa? Existem as doenças do tecido conjuntivo, é claro, como os distúrbios de hipermobilidade mencionados anteriormente, no primeiro episódio, como a síndrome de Ehlers-Danlos, bem como outras mais óbvias, como a síndrome de Marfan. Síndrome esta que é uma doença genética do tecido conjuntivo, o grau em que afeta a pessoa é variável. As pessoas com síndrome de Marfan tendem a ser altas e magras, com braços e pernas e dedos compridos e geralmente apresentam hipermobilidade das articulações e escoliose. As complicações mais graves geralmente envolvem o coração e a aorta, com um aumento de risco de prolapso da válvula mitral e com o risco também de aneurisma da aorta. Entre outras partes frequentemente afetadas estão os pulmões, os olhos, os ossos e as meninges que envolvem a medula espinhal. Portanto, mas então, quanto ao papel biológico da faixa, qual será esse em pessoas saudáveis? Ora bem, em pessoas saudáveis a faixa é um bocadinho enfadonha, mas é, no entanto, crítica. Funciona como uma importante barreira contra infecções. Assim como a pele evita que os patógenos entrem no corpo em primeiro lugar, as camadas de faixa limitam a sua propagação em segundo lugar. Se a faixa interrompe a propagação de uma infecção, o que é que acontece por detrás dessa barreira ou dentro dessa barreira? Uma infecção bloqueada é também uma infecção aprisionada, o que pode levar à destruição de todo um compartimento com consequências terríveis. Há um lado sombrio por detrás desta função vital, um dos fenómenos mais desagradáveis em toda a medicina, o que é dizer algo. O jornalista Miles O'Brien perdeu um antebraço devido a esta situação que chamamos de síndrome compartimental, em que, do meio do nada, ele contratou uma infecção que inflamou o seu antebraço como uma salsicha sob alta pressão. A faixa é tão dura e não cede à pressão que faz com que a circulação seja interrompida e toda a carne dentro do compartimento comece a morrer. É preciso ir ao compartimento, abri-lo cirurgicamente para aliviar toda a pressão que está lá envolvida. Isto porque a infecção, obviamente, provoca uma inflamação. E, portanto, estamos a falar de um ferimento horrível, grande e de lenta e difícil recuperação, mesmo que tudo corra bem. Isto sim é relevância clínica, é assim que as propriedades da faixa medicalmente importam, sobretudo a sua resistência como involuntório. Algumas pessoas saltam daqui para a ideia que, precisamente, as pessoas que contraem a síndrome compartimental devem ter algo de errado com a faixa. Muito dura, muito apertada e que, provavelmente, seria possível prevenir este tipo de situação. Pode parecer um raciocínio clínico razoável à primeira vista, mas estas coisas precisam de ser verificadas. E alguém o fez e simplesmente não é verdade. E se não é verdade para algo como a síndrome compartimental, provavelmente não o será também para problemas mais subtis. No estudo em questão, fizeram biópsias do compartimento do tibial anterior em pessoas com síndrome compartimental, outras com síndrome compartimental e diabetes e, por fim, em pessoas também saudáveis para comparação. E, embora houvesse muita variabilidade entre os indivíduos, em média não houve diferenças importantes e, de facto, a rigidez foi 70% maior nos pacientes saudáveis, exatamente o oposto do que se esperaria ver se a síndrome compartimental fosse causada pela faixa.
Os autores concluíram que as propriedades estruturais e mecânicas são improváveis de explicar a síndrome compartimental crónica, tipicamente observável em doente diabético. Para prevenir a síndrome do compartimento de esforço crónico, é necessário abordar outros aspectos que vão para além da faixa muscular. Talvez existam outras propriedades faciais mais subtis que possam ser importantes. Mas, por favor, guardem em mente este exemplo de amputação devido a síndrome compartimental enquanto abordamos as razões pelas quais osteopatas e outros terapeutas manuais pensam que a faixa possa ser medicalmente ou medicamente importante. Começando com as ideias mais duvidosas. Vamos lá. Vamos então agora abordar o raciocínio facial desleixado que está amplamente espalhado pela nossa profissão. As próximas secções que irei abordar dissecam ideias sobre a faixa que são excepcionalmente fracas, seja com base em ciência, especialmente irrelevante, ou nenhuma ciência, o que realmente não resiste a qualquer escrutínio. Apesar disso, infelizmente, muitas destas ideias são extremamente populares e, portanto, é importante lidar com elas, mesmo que nenhuma delas seja um bom representante da ciência da faixa. Depois de fazermos um breve resumo sobre estes raciocínios faciais desleixados, iremos então entrar em ciência da faixa propriamente dita, um pouco mais confiável e interessante. Comecemos com a piezoeletricidade, eletrificados pelo efeito piezoelétrico. O efeito piezoelétrico é uma carga elétrica produzida por cristais em reação a uma pressão mecânica, tipicamente a contração muscular. E é bastante comum ver-se como justificação para a libertação facial, ou um mecanismo de libertação facial, seria como se o tecido conjuntivo fosse um cristal líquido que reage precisamente à pressão mecânica que andamos a induzir nesse dito cristal. Um forte ênfase no pode, por tal nunca foi verdadeiramente demonstrado. Sabemos que a piezoeletricidade faz ignição, ou seja, dá-se início ao fenómeno, quando o osso é tensionado e flexionado, o que vai orientar a lenta remodelação do osso. E tal é extremamente fascinante e interessante. É também um ótimo exemplo de uma propriedade biológica clinicamente irrelevante. Não tem nada a ver com nada que um terapeuta manual pudesse fazer a um osso. É um processo fisiológico que modifica o osso de forma extremamente lenta em resposta a estímulos extremamente específicos que presumivelmente não podem ser simulados remotamente por terapia manual. Tentar afetar este sistema com as mãos é inútil. Esse será o caso para a grande maioria dos sistemas fisiológicos conhecidos e desconhecidos. Mesmo que nós os entendemos, não significa que possamos usá-los ou afetá-los com as mãos. Talvez a faixa faça algo semelhante ao osso com o efeito piezoelétrico. Não me chocaria propriamente dito, mas ninguém jamais demonstrou que realmente o faça. Na verdade, ninguém ainda tentou descobrir essa propriedade da faixa, pelo menos do que eu pesquisei no motor de busca PubMed. E é simplesmente inconsistente com a realidade da plasticidade facial, sobre a qual sabemos muito. Não faz sentido especular sobre como a faixa responde rapidamente à manipulação ou à mobilização do tecido, porque não pode e não o faz. É muito difícil e muda de forma extremamente lenta. A meia-vida do colagênio não traumatizado mostrou ser de 300 a 500 dias. Estamos a falar de cerca de 1 ano ou mais. E a meia-vida da substância fundamental é de 2 a 7 dias. Embora seja definitivamente concebível que a produção de ambos os materiais possa ser influenciada pela piezoeletricidade,
Ambos os ciclos de vida parecem muito lentos para explicar as mudanças imediatas no tecido que sejam significativas o suficiente para serem palpadas pelo profissional imediatamente após a sua intervenção. As implicações gerais são bastante triviais. Imaginem, o corpo humano pode responder a estímulos e nada disso realmente tem muito a ver com a faixa per se. E, mais importante, não temos ideia se algumas delas constituem ou não um mecanismo significativo para a terapia. Posso fazer alguém contrair, por exemplo, o quadricípite, batendo no tendão patelar? Posso? Será que isso importa o que quer que seja para um tratamento, para uma terapia? Não. Não é porque tecidos respondem a estímulos que estes estímulos vão ser terapêuticos ou aproveitáveis na terapia manual. Todas as especulações apoiam-se numa única premissa fraca. O que os terapeutas acreditam estar percebendo como um fenómeno real que precisa de ser explicado, um movimento, um deslocamento palpável no tecido que eles estão a palpar com as mãos. Pode haver tal fenómeno, mas certamente não é uma suposição segura. Pode muito bem ser que o único fenómeno que precisa de ser uma explicação é porque é que os terapeutas estão tão convencidos de que percebem libertações em primeira instância. Em contraste com a ausência total de investigações sobre a piezoeleticidade facial, as propriedades da plasticidade facial estão bem estudadas e simplesmente não há mudança de curto prazo na faixa para explicar. Não pode responder às pressões da massagem terapêutica mais do que um osso responde. Quanto mais as complexidades fisiológicas de um fenómeno como a piezoeleticidade. Nós sabemos o que faz, exatamente, como faz, como podemos afetá-lo. E se não sabemos dessas coisas, como podemos usá-lo para desenvolver uma terapia confiável? Obviamente não podemos. Abordemos agora outra lógica muito difusa, o discurso de penugem de Jill Hadley. É um outro bom exemplo de entusiasmo científico impreciso, extremamente popular. Existe um vídeo no YouTube, deixaremos o link na descrição, com mais de 1 milhão de visualizações, em que Jill Hadley avança rapidamente e vagamente com a observação de uma dissecação que ele está a fazer. E nessa dissecação, ele indica que há camadas de teia de aranha, de tecido conjuntivo, fino e frouxo, entre as camadas mais grossas da faixa, e que parecem estar a impedir o deslize dessas camadas umas sobre as outras. A essas teias de aranha ele vai chamar de penugem. Agora um pequeno à parte, a anatomia é interessante, a anatomia é sempre super interessante, mas a interpretação que o Jill Hadley faz neste vídeo são dúbias. Os seus saltos de lógica são carismáticos, mas também são amplos e precários. Através desta observação de dissecação, Jill Hadley faz então a suposição de que esta penugem, estas teias de aranha finas de tecido conjuntivo, são na realidade as aderências faciais que estão então na causa da vasta maioria das queixas musculoesqueléticas. Na melhor das hipóteses, esta é uma suposição insegura. É uma que ignora alegremente muitas explicações bem estabelecidas para a sensação de rigidez e outros fatores altamente relevantes, como simplesmente o facto de que ele está a olhar para uma pessoa morta. Ele não sabe o que acontece com aquele tecido num corpo vivo e, na realidade, esta textura difusa, que ele chama de penugem de teias de aranha, só se manifesta post-mortem, de acordo com o especialista em biotensegralidade, o Dr. Steven Levin. Eis uma passagem muito interessante do mesmo, que vale a pena ler com atenção. No vídeo de Gamberto, Strolling Under the Skin, paciente debaixo da pele, se preferirem, é um vídeo cujo link estará disponibilizado na descrição deste episódio. O que vemos
é que o material difuso é um tecido realmente dinâmico, que está em constante mudança. Os tecidos não deslizam, não há cisalhamento, eles reconfiguram-se a cada movimento. A dinâmica de uma célula cessa com a morte. Íons de cálcio inundam a célula e a mesma endurece. Isto é rigor mortis. Começa minutos após a morte, assim que o ATP, que é a molécula de energia do corpo, assim que o ATP circulante acaba. A penugem, ou a fuzz, como o Gil Hadley a chama, é o tecido conjuntivo que fica rígido durante o rigor mortis. E não acontece a menos que você morra. Isso ocorre minutos após a morte e quase podemos assisti-lo a acontecer. É como o endurecimento do reino. Um muco meloso que sai do nariz rapidamente endurece e fica bastante rígido. Na morte, o muco que conecta todos os nossos tecidos faz o mesmo. Todo esse derretimento ou libertação da penugem são conjecturas baseadas em observações mal interpretadas em tecido morto. Por fim, o Dr. Stephen Levin conclui: mesmo os chamados cadáveres frescos são apenas maus intervenientes no jogo da vida. Conclui, portanto, o Dr. Stephen Levin com algum humor. Qualquer quantidade de movimento normal é suficiente para sustentar um range of motion normal. A solidificação do fuzz, também frequentemente chamada de aderências, não está a acontecer ou não importa. Porquê? Porque é fácil mexermos o nosso corpo. Se estivesse a acontecer, ficaríamos quase totalmente paralisados. Além disso, existem outras explicações para a sensação de rigidez, que muitos doentes nos relatam. Explicações essas melhores, baseadas em evidências e que não envolvem penugem, tais como a síndrome de dor após o exercício, a lesão por uso excessivo, especialmente na tendinopatia, os nervos dentro dos músculos que ficam com uma menor oxigenação, entre outras explicações. Gostaria de acabar este vídeo com uma frase do Albert Einstein que dizia que o mais importante é nunca parar de questionar. A curiosidade tem a sua própria razão de existir. Espero que tenhas gostado deste vídeo. Deixa um like se for o caso. Se tiveres qualquer dúvida, podes comentar e subscreve ao nosso canal.